palavra que o Senhor já colocou no coração do Edgar, em nome de Jesus. A paz do Senhor para a igreja. Tá bom. Esse é o pastor Carlinhos. Isso daí me lembro muito, sabe do que? De quando a gente ia comer aquele pastel lá na Praça Saiqui, lembra? Depois do culto a gente ia para lá. E tem algumas coisas que a gente tem a memória, né? A igreja era lá em cima, no Sulacap, não era isso? No Sobral, né? Nossa, lembro de tanta coisa, muito bom, muito bom. E me sinto honrado, agradeço pelo convite de estar pregando, trazendo a palavra do Senhor. Agradeço também a caravana, que sempre me segue, aonde eu estou indo. Só a minha esposa que não estava, que chegou quase agora da faculdade. Mas agradeço por todos que estão aqui, até porque quem não está feliz de vir adorar o Senhor, né? Glória a Deus. Abram suas Bíblias, por favor. Também quero agradecer o pessoal que está online também, aí pelo YouTube acompanhando, pessoas que realmente não tem como acessar, vir, né? Agradeço também. Abram suas Bíblias, 2 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 14. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 14. Todos acharam? Amém? O Espírito do Senhor saiu de Saul, e um espírito mau, mandado por Deus, começou a atormentá-lo. Somente até aqui, é só para dar início, pode sentar. Na verdade, essa passagem aqui é só para iniciar uma parte da introdução. Eu vou estar passando por outras passagens, mas vocês não vão precisar estar acompanhando, que vai ser uma forma só de embasamento bíblico para estar podendo pregar e explicar o que Deus tem para falar com a igreja hoje. Irmãos, creio que todos conhecem um pouquinho a história de Davi, né? Sendo que antes de Davi ser rei, antes de Davi ser rei, Israel já tinha o seu monarca, que era o rei Saul, né? O primeiro homem a reinar Israel, e sendo ele escolhido pelo povo e aprovado por Deus. Algumas teologias dizem que Deus não estava com Saul, que na verdade foi só o povo, mas a Bíblia consegue relatar que se depois o espírito dele não estava mais presente, é porque então estava com ele. E Saul era um homem que ele começa a governar, começa a reinar nos princípios corretos, ouvindo os mandamentos de Deus, as ordens de Deus. Só que depois de um tempo, pastor Carlinhos, o que acontece? Depois de um tempo, Saul começa a deixar subir a cabeça. O seu reinado, ele começa a fazer as coisas com a sua própria vontade, do seu próprio jeito, sem a paciência de esperar a ordem de Deus. E com isso, a consequência é Deus desprezando Saul. Podemos ver nítido na passagem de Samuel ainda tentando continuar com Saul, e Deus o indaga, falando: por que continuas tendo tu a presença de Saul, se eu já o desprezei? Então, a Bíblia relata que o Espírito de Deus já não estava mais com Saul. Porém, a Bíblia nos relata que esse tempo que o Espírito de Deus não estava mais com Saul, ele ainda consegue reinar, governar por esse tempo, enquanto Deus estava procurando alguém que o pudesse substituí-lo
para que liderasse seu povo. Preste atenção, porque eu vou chegar no momento onde o que Deus quer falar, mas para isso eu preciso vir na história para que ela seja clara o que Deus quer falar com a igreja. Então, meus irmãos, o que acontece? Nesse intervalo de tempo, Deus provê e encontra quem lhe agrada, que o nome dele é Davi, filho de Jessé, o Belamita. Então, com isso, Deus manda para que Samuel encha um chifre de azeite e vá em direção à casa de Jessé. Mas em nenhum momento Deus diz que era Davi, apenas um de seus filhos. Ele não relata quem era. Todos conhecemos essa passagem de que Samuel chega na casa de Jessé e lá Jessé faz o que? Ele separa os seus filhos, ele lista os filhos que pelos olhos humanos eles tinham a melhor estatura, o melhor porte para ser um rei de Israel, que eram até parecidos com Urias. Sendo que, quando Samuel olha o primeiro filho, Eliabe, ele acha que até seria ele, mas Deus nega todos os filhos de Jessé, até o momento que Samuel pergunta se existia mais alguém, sendo que Jessé diz, mas está lá no pasto, apacentando as ovelhas. Mas por que você não trouxe? Porque ele não tem porte, ele não tem estatura, ele não tem nenhuma qualidade para ser rei de Israel. E aí é que está. Deus escolhe Deus escolhe Davi, porque exatamente Deus começa a escolher aqueles que não estão na lista do homem. Aquele que o homem escolhe, aquele que o homem projeta, aquele que o homem acha, Deus vai lá para confundir e escolhe realmente aquele que o homem nunca acharia. Quer ver um exemplo simples da Bíblia? Vamos para um pedaço da Bíblia aqui? A multiplicação dos pães e os peixes. Jesus manda contar o povo. É rápido para vocês entenderem isso aqui. Jesus manda que contassem o povo. Os discípulos de Jesus contam e vêm trazer que são aproximadamente 5.000 homens, fora crianças e mulheres, ou mulheres e crianças. Só que quem é que traz a provisão? É o menino, né? Só que ele nem contado foi, né? Na lista, ele conta a quantidade de homem, mas fora mulheres e crianças. Então, o que importava ali para os discípulos era a quantidade de homens, pois ele faz a conta e traz um resultado quase que exato. Mas as mulheres e as crianças, eles nem participam. Tem 5.000 homens fora crianças e mulheres. Então, Deus ele escolhe uma criança para trazer a provisão. Então, Deus escolhe aquele menos capacitado para o homem, porém é ele que traz a provisão sendo usado por Deus. Então, vamos começar, a gente está começando aqui a ter uma parte da introdução de dizer quem era Davi. Mas aqui eu estou dizendo bem rápido, Davi o pastor, Davi o menino, o apacentor de ovelhas. Agora, o momento da pregação que eu vou entrar é exatamente o momento que Davi já era rei. Vamos lá, bem rápido aqui, 2 Samuel 11:1. Vocês não precisam nem estar acompanhando, porque vai ser bem rápido, já está separado aqui. Irmãos, agora eu estou passando para a parte de Davi como rei. Aqui eu disse um pouquinho de como era Davi, de como ele foi escolhido, de quem era Saul, por que Deus saiu de quem era Saul, de quem Deus saiu, por que Deus saiu de Saul, e hoje por que ele escolheu Davi. Só que agora eu vou entrar no processo de Davi sendo rei. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fosse atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi
ficou em Jerusalém. Preste atenção rapidinho aqui. Na primavera seguinte, época do ano de que quem saía para as guerras? Os reis, né? E o que Davi está fazendo em casa? Aí começa a pregação. Agora a gente vai começar a entrar na explicação. Se Davi era um homem de guerra, isso daí é simples. Davi lutou contra Golias. Davi lutou contra ursos e leões que tentavam pegar suas ovelhas. Davi enfrentou o próprio Saul que tentou contra ele. Olha essa palavra, irmão. Eu creio que Deus vai falar no coração de vocês, quem está aqui, quem está no online. O diabo todo momento tentou destruir Davi. Só que o problema é que quando o diabo não consegue destruir, ele vai tentar distrair Davi. E assim é com a gente hoje. Todo momento que ele tenta perseguir e a gente consegue ficar perseverante, ele começa a distrair. Porque perseguições, na verdade, ela começa, na verdade, a nos aproximar de Deus. Por quê? Sofrer perseguições. Tem alguém fazendo alguma obra de macumbaria, tem alguém me perseguindo, a gente se prende mais a Deus. A gente busca mais a Deus. A gente está mais próximo, a gente vai orar, a gente jejua, sobe um monte, pede oração, tem intercessão. A gente está mais próximo de Deus. Então, na verdade, as perseguições ela não vêm para te matar, pelo contrário, ela te ajuda. Exemplo nítido, Ana e Penina. Todo momento que Penina zombava de Ana, que não podia gerar, exatamente o que Ana fazia? Cada vez mais buscava o Senhor. Cada vez mais ela se prostrava ao Senhor. Cada vez mais ela se rasgava perante Deus. E aí soube fazer a oração certa. Simples, família de José, seus irmãos, eu chamo de cúpula, todas elas, a quadrilha, todos eles tentaram derrubar José, fazer com que José se afastasse da presença ao lado do pai. Mas quanto mais eles achavam que estava fazendo mal, mais eles estavam colocando José próximo ao propósito que Deus tinha para ele. Então entenda, toda provação e perseguição, ela vem para te ajudar a estar mais próximo de Cristo. Então aqui, o diabo usa outra estratégia. Qual é a estratégia? Se eu tentei destruí-lo e não consegui, agora é o momento de eu distraí-lo. Só que Davi estava onde? Em casa. Sendo que ele era para estar aonde? Na guerra, por causa da primavera. Por quê? O sol acabava, acabando com a energia dos soldados, aquele sol do verão escaldante. A primavera, também com a quantidade de frio, ainda mais aquele momento, aquele lugar meio que deserto, acabava prejudicando os soldados e os reis. Então era na primavera, era no local ideal para que eles fossem para a guerra. Só que existe uma coisa nisso. O mundo espiritual nos manda sinais. Como assim, Edgar? O que você está dizendo de sinal? Um exemplo. Nosso corpo, quando está sentindo alguma coisa, a primeira coisa que dá é febre, calafrio, dor de cabeça. Já é o nosso corpo, obrigado. Já é o nosso corpo dando um sinal que algo está errado. E qual é o primeiro sinal que o mundo espiritual dá para Davi? Davi, tu és um homem de guerra. O que tu está fazendo em casa no meio da guerra? Esse é o primeiro sinal que o mundo espiritual deu. Só que qual é o problema? Davi despreza o sinal que o mundo espiritual deu a ele. Aonde ele era para ter parado e falado, calma aí, se no meio está tendo a guerra, meu povo está lutando, meu povo ganhou em meu nome, mas eu não fui para a guerra, não estou com vontade de guerrear, tem alguma coisa errada. Só que Davi despreza. E esse é o problema. É porque quando desprezamos os sinais do mundo espiritual, nos tornamos vulneráveis. Infelizmente, quando a gente despreza o que Deus quer falar com a gente, os sinais que Deus manda, é onde a gente começa a ficar vulnerável. Que sinal seja esse? Eu comecei a não ter mais vontade de orar. Eu comecei já a não ter mais vontade de buscar. Eu comecei a já não ter mais vontade de ir à igreja. Eu já comecei a perder a vontade de pregar, de falar do evangelho. Eu comecei a esfriar. E é esse o momento, é o sinal que o mundo espiritual está te dando. Ó, tu lembra como tu era? Olha como é que você está ficando. Você não tem mais vontade de buscar. E se a gente não se atentar a isso e buscar, nós nos tornamos vulneráveis para o inimigo. A facilidade dele entrar é fácil.
E aqui está Davi, um homem de guerra sem vontade de ir para a guerra. Aqui começa a vulnerabilidade de Davi e o inimigo conseguindo ter uma brecha para entrar na vida de Davi, um homem de Deus. Davi, quando está passeando em seu palácio, sua casa real, ele encontra-se com Betseba no rio. A primeira coisa que ele olha, a Bíblia relata que ela era uma mulher formosa, uma mulher bonita, que atrai Davi, chama a atenção de Davi. Davi, quando olha aquela mulher, ele manda, na verdade ele pergunta quem era. E eles falam, Betseba é a mulher de Urias, o Eteu. Então, na verdade, na hora ele manda para que chame Betseba. Ele se deita com ela e ela engravida dele. Olha o problema. O mundo espiritual já estava dando sinais para Davi. E Davi não estava se atentando, estava desprezando o que estava acontecendo. Com isso, Davi em casa comete um adultério e se relaciona com uma mulher e ainda engravida. Só que o pior, pastor, sabe qual é o pior? É que cometemos erros e ao invés de entregarmos para Deus e esperarmos a consequência, nós queremos resolver com as nossas próprias mãos. Esse é o maior problema. Porque Davi acaba de engravidar Betseba. Qual era a estratégia que Davi tem? Senhor, me perdoa. Olha o que eu fiz, pai. Só que a gente, com medo da consequência, a gente não quer nem expor para Deus. A gente quer tentar resolver com as próprias mãos. Não, calma aí que eu vou dar um jeito. E qual é o jeito que Davi dá? Davi na mesma hora pede para Joabe, chama Urias, pois quero conversar com ele. Davi na mesma hora pergunta como foi as guerras, como foram as batalhas. Urias responde, um homem fiel ao exército e a Davi. E Davi fala para ele, você está cansado, tanta guerra, vai para sua casa, descansa um pouco. Só que Urias nega, porque Urias fala, Senhor, como posso eu ir para minha casa descansar se o meu povo está acampado lá fora, o meu exército? Nós estamos aqui para honrar a Deus e ao teu nome, temos que ficar aqui. Olha só, isso acontece. Porém, Davi, não satisfeito, chama de novo Urias, sendo que na terceira vez ele consegue embebedar Urias e com isso pede para que ele vá para casa. Só que infelizmente até Urias, bêbado, dorme em frente ao palácio, ao castelo ou à casa real. Com isso, Davi pega, todos nós conhecemos essa passagem, Davi pega, escreve a sentença de morte de Urias e ainda entrega em suas mãos para que entregasse a Joabe. Ali ele pede para que Urias seja colocado, seja posto à frente de batalha. O que Davi está tentando fazer? Eu vou então, já que ele não vai para casa e não vamos ali conseguir fazer com que ele deite com a sua mulher e ela engravidando, ela, né, dando a luz, vai já achar que é dele, então eu vou ter que matá-lo, porque eu já tentei 3 vezes mandar ele embora, ele não vai. Olha Davi tentando ele resolver os problemas que ele está causando. Pois bem, Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem sábio, ele bota Urias de frente na batalha. Urias morre, e com isso a informação, a mensagem é dada de Joabe para Davi. Davi nesse momento se sente bem. Por quê? Consegui livrar isso daí, vida que segue, vamos caminhar, está tudo certo. Só que o problema, meu irmão, é que o tempo não perdoa pecado, e sim o arrependimento. Esse é o problema. A gente achar que passou, está tudo bem, o pecado continua lá. A gente só é perdoado quando o arrependimento acontece, quando nos arrependemos de coração. Enquanto não nos arrependemos, o pecado está lá. Só que Davi, como tudo aconteceu, Betseba ficou com ele ficou com ela, estamos juntos no palácio, está tudo certo, está esperando um filho meu, está tudo fluindo, está tudo legal, né? Só que o problema está aí. O profeta Natã vai ter de encontro com Davi.
Porém, quando Deus manda Natã ter de encontro com Davi, creio eu que Natã fica desesperado, né? Porque ele fala, Senhor, como é que eu vou lá dizendo que ele, vou chegar para ele e falar, tu é o culpado, você errou, sendo que Davi é um homem de guerra, ele vai me matar. E Deus fala para ele, apenas vai lá e conta uma parábola para ele. Natã tem de encontro com Davi, e a primeira coisa que ele fala, rei, tem um homem muito rico aqui, tem uma manada, ovelhas, bezerros, e existe um homem pobre que só tem apenas uma, e essa ovelha, esse bezerro, ele bebe do copo dele, ele come do prato dele, ele deita aos braços do dono, e o dono ama, trata como uma filha. Só que um viajante vem ter de encontro com esse homem rico, e o homem rico, com toda a sua manada, suas ovelhas, tudo, o que ele faz? Ele pega a ovelha, a única ovelha daquele homem pobre, para sacrificar e dar para esse homem. Davi na mesma hora se levanta, quem é este homem digno de morte que fez isso? E ali o profeta Natã segura em seus braços e fala, é você mesmo, Davi. Então Davi, ele ao mesmo tempo que ele assinou a sentença de morte para que Urias morresse, ele agora acaba de sentenciar a ele mesmo, porque ele mesmo fala, quem é esse digno de morte? Então, ao mesmo tempo que Davi dá nas mãos de Urias a sentença da morte dele, ele também bota em suas mãos a sentença da sua morte. Só que Deus, com misericórdia, ainda poupa a vida dele, mas mata o filho que ele esperava. Davi ainda tenta, ainda luta, mas não consegue. E seu filho morre, mas Davi sabendo o porquê que aconteceu isso. Davi sabe o porquê aconteceu. Irmãos, preste atenção aqui. Preste atenção. A todo momento, Davi é um homem segundo o coração de Deus e a aprovação de Deus. Ele comete adultério, ele comete homicídio por matar Urias, e a gente começa a pensar, mas calma aí, qual é a diferença entre Saul e Davi? Porque Deus despreza Saul por não obedecer a Deus. Mas calma aí, Davi também não deixou de obedecer a Deus? Qual é a diferença entre eles dois? O que está acontecendo? Não é verdade? Só que a diferença é que quando Deus sai, despreza, tira o espírito dele de Saul, Saul fala, eu morro, mas não perco o meu trono. Eu morro, mas não perco minha luxúria. Eu morro, mas não perco o meu poder. Eu não posso perder. Eu não posso perder de onde eu estou. Eu não posso sair daqui e viver como mais um. Eu morro, mas não saio daqui. Só que qual é a diferença quando Deus fala com Davi e quando Davi tem um arrependimento de que realmente ele errou? Qual é o arrependimento que Davi tem? A primeira coisa que Davi faz, por favor, abra sua Bíblia em Salmo 51. Trouxe essa passagem bem resumida para trazer a vocês apenas o que foi o tema, que é exatamente Salmo 51. Amém? Posso ir? Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de toda a minha maldade e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, está certo quando me condenas. De fato tenho sido mal desde que nasci.
Tenho sido pecador desde o dia que eu fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. O que Davi está querendo dizer, irmãos, é que enquanto Saul preza pela luxúria, pelo poder, Davi está exatamente assim, ó, Senhor, me perdoa, meu Pai. Senhor, tira tudo de mim, pode tirar a coroa, pode tirar o poder. Eu era feliz no pasto, Deus. Só, Pai, por favor, não tira o teu espírito de mim, pois a tua presença é o que importa, pois somente ti é o importante. Senhor, pode me colocar no mato de novo, pode me colocar do pasto, mas não tira de mim, meu Deus, a tua presença. Olha a diferença, irmãos, entre o que Davi fala com Deus, olha a diferença, e o que Saul fala quando vê que o trono dele está perdido. Olha essa diferença. Só que o mais importante ainda é que Saul, nenhuma hora na Bíblia, fala como ele entrou, e nem quem era Saul dessa forma, apenas que ele é querido pelo povo. Só que Davi era um cara que ninguém conhecia, era apenas um pastor de ovelhas, que naquela época era dado como um pobre. Só que aí eu te faço uma pergunta bem rápida aqui para encerrar. Como é que pode Davi ser pastor de ovelhas e conseguir se tornar rei? Deixa eu fazer uma pergunta rápida. Davi foi ungido a rei, sim ou não? Sim. Como foi a primeira vez que ele entrou no palácio? Alguém que sabe? Como? Músico. Então, por que Davi entra como músico e não como rei, se ele foi ungido como rei? Sabe por quê? Porque ele não entra só como músico. O músico, ele era visto por Saul, mas lá ele estava como músico e como estagiário. Pregador, o que você está querendo dizer sobre isso? É que Deus, ele tem propósito na tua vida. Ele te unge como rei, mas antes que você chegue no propósito, primeiro ele te prepara. Como pode Davi ganhar a coroa, sendo que o pensamento dele era de pastor de ovelhas? A unção de rei ele tinha, mas o preparo não. Então Davi, ele entra no palácio para saber comer como rei, se vestir como rei, sentar à mesa como rei. Davi primeiro ele entra para aprender. Deus primeiro ele muda o teu comportamento, o teu pensamento, a tua estratégia, para que você possa ter o que ele vai te dar. Sabe por quê? Porque é muito fácil Deus apenas entregar isso na tua mão e você ter. O difícil é tu permanecer. Ter é muito fácil, mas o problema é permanecer. Só que para Davi permanecer, ele primeiro precisou ser preparado. Então às vezes a pessoa fala: Senhor, tu tens um propósito para a minha vida, até hoje nada. E é Deus falando: não posso eu te colocar lá antes de te preparar. Não posso te colocar lá enquanto tu não passar pelo processo, que é a aprendizagem. Como é que chego eu para ser rei, se nem no palácio eu fiquei? Primeiro Deus vai preparar para te entregar. Primeiro eu preparo, depois eu te entrego. E tudo isso foi plano de Deus. Eu digo: como assim plano de Deus? Exatamente quando o Espírito de Deus sai de Saul, ele deixa um espírito mau que o atormenta. E quando os seus servos veem isso, eles falam: Senhor, com a tua permissão, com a tua vontade, por que o Senhor não traz um músico para que toque uma harpa e o Senhor consiga descansar? E ele fala: pois bem, então traga esse músico. E lá o homem fala: tem um homem corajoso, valente, forte,
de batalha, sendo que ele nem conhecia Davi. Ele conhecia pelo que Deus já usava esse homem para falar para Saul. E Saul manda uma carta para Jessé, para Davi. Só que olha que interessante. Davi, quando ele vai entrar para ser músico do rei, ele já entra ungido como rei. Para alguns, você é apenas um músico. Só que para Deus é o que importa. Você é extraordinário. O que Deus tem para a tua vida é gigantesca. Mas para alguns você pode ser apenas um músico, mas mal sabe que você está ali exatamente aprendendo para que Ele te dê a coroa. Outra coisa muito importante, Samuel, quando ele sai para ungir Davi, a primeira coisa que ele fala para Deus: Senhor, como é que eu vou sair daqui e vou falar para Saul que eu vou ungir um outro rei no lugar dele? Ele me mata. Só que Deus fala: vá lá e pega um bezerro e diz que vai sacrificar com a família de Jessé. O que Deus está dizendo? Irmãos, o que Deus fala em oculto, mantém em oculto. Para de querer falar o que Deus fala para você, para outras pessoas. É o que Deus está dizendo. Se eu falei para você e não é isso que você vai falar para Saul. Exatamente o que eu quero que tu faça. Fala para ele que vai pegar um bezerro, fala para ele que vai fazer um sacrifício e vá para lá. Porque se Samuel fala para Saul o que ia acontecer, Saul faria o que com ele? Matava. E infelizmente é isso que acontece hoje. Quando Deus fala no secreto com a gente quer contar nossos planos para as pessoas e elas matam nossos planos, matam nossos sonhos, porque a gente fala demais. O que Deus te revela ou fala contigo no oculto, se permanece no oculto. O problema das pessoas é contar o que Deus falou para ela, mas mal sabe que tem pessoas que se alegram com a tua derrota e não com a tua alegria. E aí você começa a matar os projetos que Deus tem para a tua vida. Então, irmãos, o tema de hoje, como eu deixei aberto, foi que o que importa é a presença. Sabe por quê? Não adianta eu ter carro, não adianta eu ter fama, não adianta eu ter dinheiro se eu não tenho a presença. Pois tudo isso não é nada se eu não tenho Deus com a gente, comigo, com a gente, com a igreja. Então, vamos valorizar mais a presença de Deus. Vamos valorizar mais estar próximo a Deus, conhecer o caráter. Porque quando eu conheço o caráter, eu quero saber quem é Deus. Quando eu quero conhecer só o poder, eu só quero saber o que Ele pode me oferecer. Se existe essa grande diferença. Se eu quero conhecer o poder, eu sou aquele que fala assim: ô pastor, tem um culto bom aí de revelação, não para a gente ir? Ué, irmão, tu vai para a igreja então porque tu quer ouvir revelação. E a palavra que é o principal, a Bíblia fala que a maior revelação é a Bíblia. Só que o problema é que muitos ouvem e poucos praticam. Esse é o problema maior. O problema é que Deus te dá tudo e a gente quer mais, como foi Davi. Deus deu para ele as mulheres de Saul, Deus deu o poder de Saul, deu o palácio de Saul, e Davi não ficou satisfeito. Porém, Deus ainda fala para Davi: te dei eu tudo e não foste necessário? Não sendo necessário, porque você não falou comigo? Porque você não me pediu e eu acrescentaria? É Deus falando: fala comigo e não vai buscar lá fora. Fala comigo que eu te acrescento. Ao invés de Davi falar com ele, Davi vai buscar na rua. E esse é o problema de muita gente. Isso é uma forma, não sei quem está assistindo, mas é uma forma que Deus está dando essa oportunidade hoje de conserto. De conserto. Fala comigo o que tu precisa e não busca lá fora para teus prazeres. Porque o diabo está aí para isso. Não é para te perseguir ou te distrair. Ele está aí para te... não está aí para te destruir ou para estar te perseguindo. Ele está aí para te distrair. Ele está para te trazer os prazeres da carne. Porque nós vivemos num mundo que jaz do maligno, como a palavra diz. Então aqui, enquanto a gente continuar dando ouvidos e vendo com apenas olhos terrenos, irmão, a gente cai. A gente cai. Como a palavra diz, resistir. Resistir. Então, meu irmão, o que eu quero deixar para vocês é: hoje é dia de conserto.
Hoje é dia de valorizar a presença de Deus em nossas vidas. Porque quando buscamos primeiro as coisas do céu, as demais vos serão acrescentadas. Primeiro eu busco a Cristo, a presença dEle. E as demais coisas Deus nos dá. Como Deus fala para Davi: por que tu não me pedistes e fosse buscar lá fora? Fala comigo. E para de querer conseguir achar que vai saciar a tua vontade na rua. Eu preciso que você palestre comigo, e eu te acrescentarei se for de minha vontade. Então, irmãos, o que eu vim deixar para vocês foi bem breve, pois, como foi muito corrido esses dias, eu tive praticamente, dei só o tema para o pastor e praticamente montei hoje. Mas eu quero que vocês entendam que a presença é o que importa. Hoje o que importa na nossa vida é a presença do Senhor. Hoje o que importa foi a diferença total de Saul acabar quando acabou, com um fim trágico, e Davi por fazer parte de vários livros da Bíblia. É a diferença, os dois cometeram praticamente os mesmos pecados. Só que a diferença foi como eles lidaram quando foi revelado o que eles fizeram perante a Deus. Eles se seguraram ou eles se prostraram e pediram perdão? Quem foi que se deu bem? E aí é que está hoje. Hoje é dia de arrependimento, dia de conserto, dia de realmente reatar as alianças com Cristo. Porque o diabo está aqui para distrair, é para a gente perder a vontade, é para a gente não ter mais vontade de buscar, de ir, de estar na presença, de estar lendo, de estar jejuando, de estar subindo um monte. O diabo começa aí, porque quando a gente começa a enfraquecer na fé, é onde o diabo começa a atuar, pois nos tornamos vulneráveis. Assim eu agradeço a rica oportunidade, quero agradecer por estar trazendo essa palavra, agradecer a todos e que Deus abençoe em nome de Jesus.